Oi, pessoal do Triple I, tudo bom? Meu nome é César Augusto e hoje nós vamos começar a nossa série de temas relacionados a complicações mecânicas pós-infarto agudo do miocárdio. E ao longo das semanas, nós vamos esmiuçar cada uma das complicações. Hoje, o tema inicial vai ser realmente o geral das complicações mecânicas pós-infarto agudo do miocárdio. Então, o que nós vamos falar? Já que nós vamos falar de complicações mecânicas pós-infarto agudo do miocárdio, qual que é a relevância do infarto agudo do miocárdio? A gente sabe que é uma doença, uma afecção muito importante, que tem grande peso mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós sabemos que nós temos cerca de 800 mil eventos por ano. Sendo que desses 800 mil eventos, desses 800 mil infartos por ano, 600 mil são o primeiro evento e 200 mil restantes são infartos recorrentes. Então, é uma doença de grande peso mundial e o que a gente sabe que a complicação mecânica era uma doença, né, uma complicação que ela tem uma baixa incidência e que ao longo das décadas foi reduzindo a incidência. O que a gente sabe é que quem mais evolui para complicação mecânica pós-infarto é aquele paciente com infarto agudo do miocárdio com supra de ST, ou seja, maior lesão miocárdica, infarto transmural, ou seja, muita lesão no músculo do coração. E responde por quase 0,3% das complicações é o quê? Infarto com supra. Então, incidência de complicação mecânica no infarto com supra, 0,3%. No infarto sem supra, é muito mais raro. Então, é 0,06% de incidência no infarto sem supra. Quem é o líder, né, nessa incidência das complicações mecânicas é a ruptura de septo ventricular, seguido da ruptura de músculo papilar e depois da ruptura de parede livre de ventrículo esquerdo. Ou seja, tudo que a gente tem muito nos bancos de dados, muitas das coisas são originárias da ruptura de septo ventricular, tá? Que realmente na prática é o que a gente mais vê, mas mesmo assim é algo assim com uma baixa incidência. Tanto é que nesse banco de dados que a gente pode observar aqui, a gente repara que ao longo dos últimos anos, esse banco de dados enorme norte-americano, a incidência ficou quase que estável, girando em torno de 0,27%, não variando de maneira significante, tá, ao longo dos últimos anos. No infarto sem supra também a mesma coisa, ficou estável, mas também assim, muito menos comum. E quando a gente fala de incidência, mortalidade, a gente sempre pensa em complicação mecânica, a gente está pensando em infarto com supra, porque realmente infarto sem supra é muito menos comum. Se eu falei nos últimos anos ela ficou estável, já nas últimas décadas a gente teve uma boa redução, um bom declínio da incidência. Vejam, a reperfusão foi o principal fator para essa redução, né, da incidência da complicação mecânica. A gente tem, no começo, década de 70, década de 80, na era pré-reperfusão, a gente tem uma incidência que gira em torno de pouco menos de 2%. E aí, com a reperfusão, seja trombólise, seja angioplastia, teve uma redução que gira hoje em torno dos famosos 0,3%, 0,2%. Tá? O que a gente sabe é que a mortalidade ainda é alta, que gira em torno de 25% a 30%, 35%. Então, é uma complicação do infarto que ela é pouco incidente, mas ela é muito grave. Então, quando a gente tem alguma complicação dessas, a gente algo muito catastrófico e a gente tem que agir muito rápido, porque realmente a mortalidade é elevada. Então, o diagnóstico tem que ser muito preciso, muito precoce e a gente tem que fazer tudo com o máximo cuidado, porque a gente sabe que a mortalidade é muito alta. Quem são os pacientes? Qual o perfil de paciente que mais evolui para uma complicação mecânica? Geralmente é o paciente mais idoso, mulheres, paciente que teve mais lesão do músculo do miocárdio, né? Infarto com supra, doença renal crônica, é o primeiro infarto, o paciente está tendo o primeiro infarto.
e o choque cardiogênico. Então, pacientes instáveis, aquela senhora de 80 anos que teve o primeiro infarto da vida, um infarto anterior com supra, essa senhora ela tem muito risco de evoluir para uma complicação mecânica. É o protótipo do paciente com complicação mecânica. Em relação à apresentação desses pacientes, como que eles se apresentam no pós-infarto com complicação mecânica? Geralmente na primeira semana. Então, complicação mecânica geralmente na primeira semana, nos primeiros 7 dias. A trombólise tardia, ela pode abreviar a complicação mecânica. Então, só para a gente não confundir os conceitos. A trombólise, bem como a angioplastia, elas reduziram a incidência de complicações mecânicas. Mas a trombólise, ela pode abreviar aquele paciente que gera de muito risco para fazer uma complicação mecânica, no que ele iria desenvolver em 3, 5, 6 dias a complicação mecânica, por um hematoma frente à trombólise feita, por um hematoma, uma transformação hemorrágica naquele miocárdio isquêmico, isso poderia levar a uma dissecção, né, naquela região do infarto e tornando aquela região muscular mais friável, levando ao maior risco de complicação mecânica. Então a trombólise, como a angioplastia, reduz a incidência, mas a trombólise ela pode abreviar um pouquinho o início da complicação mecânica. O achado, como que eu descubro esse paciente? Muitas vezes é um achado acidental, né? Um incidental. Ele vai fazer um eco de rotina no 5º dia pós-infarto e acha ali uma comunicaçãozinha interventricular. Até o quê? Morte súbita dentro da primeira semana do infarto. Aquele paciente tem uma ruptura de parede livre de ventrículo esquerdo. Muitas vezes a gente descobre isso durante uma parada cardiorrespiratória. Então, o quadro clínico é muito, muito, muito variável. Em relação a todas as complicações mecânicas que nós vamos comentar nas próximas semanas, nós temos as principais: ruptura do septo ventricular, que pode se manifestar desde assintomático até um choque circulatório, mostrando e tem todas as suas peculiaridades, como aquele shunt, salto oximétrico. Isso a gente vai comentar durante a nossa discussão. Ruptura do músculo papilar, principal, né? O paciente começa um edema agudo de pulmão lá pelo 3º, 5º dia de um infarto que ele teve. Infarto inferior, ele tem um edema agudo de pulmão do nada, algo bem abrupto. E aí a gente vai ver no ecocardiograma uma regurgitação mitral importante, a gente vai observar uma massa móvel acabando mudando de cavidade do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, que seria aí o músculo papilar rompido. A gente tem também o pseudoneurisma, que hoje é chamado de uma rotura contida, né? Algumas referências mais atuais chamam de rotura contida, o pseudoneurisma, que nada mais é o pseudoneurisma que muitas vezes o paciente tem uma ruptura de parede livre, mas aquela região do infarto cheia de fibrose e o pericárdio acabam contendo aquele sangramento. E a ruptura de parede livre, que muitas vezes a gente vai descobrir quando o paciente está em parada cardiorrespiratória, porque é algo muito catastrófico. Como que a gente vai fazer com esse paciente uma vez feito o diagnóstico? Como que eu tenho que ter ideia de mortalidade desse paciente? Veja, a mortalidade do paciente ela é muito elevada. Dados extraídos da principal complicação mecânica, né, a ruptura do septo ventricular, a mais comum, mortalidade em 30 dias, 94% com tratamento conservador, medicamentoso conservador. E quando vai para a cirurgia, que é o tratamento de eleição, 47% de mortalidade. Então, o que a gente sabe é que o melhor que a gente pode fazer com esse paciente, mesmo assim ele ainda tem 47% de mortalidade. Esses dados, né, são extraídos do estudo Gusto, que é um estudo da década de 90, testando diversas estratégias de trombolítico e que nos mostram essa mortalidade nesse perfil de paciente em 30 dias. Mas as outras referências que nós utilizamos da década de 2000, 2010, recentes, a mortalidade gira em torno disso. 90%, 94% para tratamento conservador e cerca de 40%, 47% quando vai para a cirurgia. Então, é uma doença, a complicação mecânica, ela tem elevada mortalidade. Tratamento cirúrgico, como eu já disse, é o tratamento de escolha no geral.
a mortalidade cirúrgica ela é mais elevada nos pacientes com instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico. E naqueles pacientes e que são estáveis, e eu consigo levá-lo para a cirurgia, consigo estabilizá-lo, levar para a cirurgia com pelo menos uma semana, 2, 3 semanas, eu tenho uma menor mortalidade. E para isso, muitas vezes a gente lança a mão de suporte mecânico, por exemplo, o balão intraórtico, e ajuda muito a gente. Mas aí fica um questionamento. Será que a redução de mortalidade é só pelo cuidado a mais, por essa conduta que nós estamos tendo? E isso está sendo muito bom. E também o miocárdio, quando o cirurgião vai operar, é o miocárdio menos friável e esse paciente está numa condição, num status clínico melhor. Ou também é por um viés de sobrevivência. Então, aquele paciente que era o mais grave, que tinha maior mortalidade mesmo, ele já veio a óbito nos primeiros dias e, independentemente da cirurgia, né, fez cirurgia, mas ele evoluiu a óbito nos primeiros dias. E aquele paciente que estava muito mais estável, a gente conseguiu esperar 1, 2 semanas, ele já era um paciente que provavelmente não viria a óbito. E aí foi para a cirurgia no momento melhor. Então pode ser realmente o viés de sobrevivência, mas hoje é o que é feito na maioria das complicações mecânicas, principalmente na mais comum, na ruptura de septo ventricular. Tende-se a esperar um pouco mais de tempo no paciente estável. E as diretrizes, o que as diretrizes nos falam, né? Quais são as recomendações? Aqui eu coloco uma diretriz muito recente, 2025. E o resumo é isso. Eles devem ser tratados em locais com maior expertise. Então, esse paciente com complicação mecânica após infarto tem que ser tratado num local com maior expertise nesse tipo de complicação. O suporte mecânico é muito importante, principalmente como ponte para o tratamento cirúrgico. Ele acaba melhorando o estado clínico hemodinâmico no pré-operatório e eu posso muitas vezes lançar mão dele profilaticamente para reduzir a piora do paciente ao longo dos dias. Então, seria uma profilaxia contra a deterioração clínica do paciente. E é isso que as diretrizes nos falam. E para aquele paciente que tem altíssimo risco cirúrgico, algumas dessas complicações eu tenho a opção do tratamento percutâneo. Então, tratamento de escolha no geral cirúrgico, mas para aquele paciente que não tem condições para ir para uma cirurgia, não é elegível para cirurgia, eu posso lançar mão do tratamento percutâneo, se no centro que eu estiver eu tenho essa expertise também e tem a possibilidade anatômica para que seja feito tratamento percutâneo. Aqui, um dos principais carros-chefes aí que a gente tem em relação ao auxílio, né, hemodinâmico é o balão intraórtico. Aqui no INCOR a gente passa muitas das vezes a beira-leito, né, na unidade coronariana, o balão intraórtico nos ajuda muito. Reduz pós-carga do paciente, reduz pré-carga, aumenta o auxílio ao miocárdio isquêmico, então ele ajuda muito, é uma das principais indicações, classe 2A e o balão intraórtico na maioria das diretrizes para complicações mecânicas. Então, pessoal, esse é o geral desse tema nosso, o início, a introdução, né, de complicações mecânicas. E aí nas próximas semanas a gente vai esmiuçar complicação mecânica por complicação mecânica. Perfeito? Então até logo, pessoal do Triple I. Tchau.